Os fundos imobiliários são as melhores opções para se investir no mercado imobiliário sem ter aquela dor de cabeça de comprar um imóvel, ter um inquilino que não paga aluguel, que ele vai deteriorar todo o seu imóvel, porque os fundos imobiliários já possuem gestoras e administradoras que vão cuidar de toda essa burocracia. Fora que os fundos imobiliários te pagam dividendos mensais isentos de imposto de renda direto no seu bolso sem você se preocupar com nada. Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café Dividendos e hoje eu vou estar aqui te passando o top 4 fundos imobiliários para se comprar agora e não ter dor de cabeça nenhuma, porque eles são fundos imobiliários excelentes, são fundos imobiliários muito bons e você pode carregar eles para a sua aposentadoria, levar eles para a sua liberdade financeira, porque eles são fundos imobiliários muito bons, excelentes mesmo. Então fique até o final do vídeo, mas antes um gole no café. E bora ganhar dividendos, pessoal. Bom, agora eu estou aqui no site do Investidor 10, onde eu faço todos os meus estudos, cálculos e análises, mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos cresça cada vez mais e mais. Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análises. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro, beleza, pessoal? Então já partindo aqui para o primeiro fundo imobiliário que eu quero passar para vocês é o XPML11. O maior fundo imobiliário de shopping que nós temos aí na Bolsa de Valores, um fundo imobiliário gigantesco que tem shoppings fantásticos no seu portfólio. Eu vou, assim que eu vou detalhando o fundo imobiliário, abrindo um relatório gerencial. Aí quando eu abrir o relatório gerencial, eu vou mostrar todo o portfólio para vocês, vou mostrar todos esses imóveis, todos esses shoppings fantásticos que tem dentro do seu portfólio. E os shoppings são legais porque os shoppings eles arrecadam dinheiro para distribuir dividendos para seus cotistas através das lojas que ficam dentro do shopping, do estacionamento. Agora tem academias nos shoppings, tem restaurantes nos shoppings, tem quiosques. Então as pessoas conseguem fazer tudo, tem cinema dentro do shopping, tem coisas de brinquedo para deixar as crianças brincando. Então os shoppings têm vários jeitos de arrecadar dinheiro, então eles arrecadam uma bolada diariamente. Então, porque o fluxo de pessoas que vão aos shoppings todos os dias é impressionante. Eu adoro ir aos shoppings, Provavelmente vocês aí também gostam de passear no shopping lá, vai tomar um cafezinho, vai comer alguma coisa diferente no final de semana. Então, corriqueiramente, todo mundo está indo ao shopping, os shoppings arrecadam muito. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros para os seus cotistas, como eu falei lá, isento de imposto de renda. Então o XPML11 está cotando neste exato momento R$100,70, um dividend yield extraordinário de 10,92%, fundo imobiliário de tijolo, distribuindo quase 11%, ali está na casa dos 11%. É impressionante, ele está extremamente descontado, ele está 14% descontado neste exato momento, então uma oportunidade absurda que está o XPML11, uma liquidez diária de 11,05 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de menos 0,27%. E para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje teria aproximadamente R$1.759,93. Aqui só algumas informações, fundo imobiliário de tijolo, shopping do segmento de shopping varejo, olha, ele está com uma vacância extraordinária de 4%. Eu sempre falo que os shoppings ali, tá dentro da vacância ali 5, 5,5, 6, tá dentro. Ele está com uma vacância impressionante de 4%, com uma taxa de administração de 0,55% ao ano, com 592.429 número de cotistas. Então, impressionantes, quase 600 mil cotistas aí no XPML11, com 56.720.776 cotas emitidas, com valor patrimonial gigantesco de 6,66 bilhões. Os fundos imobiliários eles estão crescendo cada vez mais e mais com o passar dos anos, e os fundos imobiliários cada vez mais vão aumentando o seu valor patrimonial, aumentando seu valor patrimonial, aumentando seu valor patrimonial, e daqui a uns anos os fundos imobiliários vão passar de valores patrimoniais acima de 10 bilhões, e como vocês podem ver, o XPML11 já está com 6,66 bilhões, e o último rendimento pago por cota foi de 0,92 centavos para os seus cotistas. Aí descendo aqui, vamos dar uma olhadinha, ele está com um incrível rendimento no mês de 0,91%. Fundo imobiliário de shopping, de tijolo, pagando 0,91%. É impressionante. A gente costuma ver os de papel, pagando ali 1,10, 1,20, 1,30 e o fundo imobiliário de tijolo pagando 0,91. Aqui é só um gráfico de dividend yield nos últimos 5 anos. Olha a crescente que ele teve, de dividend yield. Um gráfico muito bonito. Aqui a distribuição de dividendos, muito bonita também. Ele vem pagando esses 0,92 aí, desde aí do mês 5 de 2024. Ele vem pagando esses constantes 0,92. Mas ele está sempre aumentando seus dividendos, Quem sabe futuramente ele também não aumenta de novo seus dividendos. Aqui quando ele faz a Datacom, geralmente ele faz a Datacom
no meio do mês e uma semana depois ele faz os pagamentos de dividendos. Então aí provavelmente no meio do mês de agosto, né, no final do mês de agosto, ele vai distribuir esses mesmos 0,92 centavos por cota. Aqui está a forma do Magic Number, né, o valor atual na verdade lá em cima é 100,70, mas ali acho que não deu uma atualizadinha, dividido pelo último valor pago de dividendos por cota, que é de 0,92, vocês teriam que ter ali aproximadamente 110 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele, porque com essas 110 cotas vocês receberiam esses R$ 100 e comprariam uma nova cota dele. Então 110 vezes esses R$ 100, vocês teriam que ter ali aproximadamente 11.113 reais investidos no XPML11 para gerar o efeito bola de neve e colocar os juros compostos para trabalhar para vocês. Aqui o fundo imobiliário 5 estrelas, aqui estão todos os imóveis, né? Ele tem bastante imóvel, uma carteira bem diversificada. Eu não vou falar de todos agora porque nós vamos abrir já o relatório gerencial, mas uma carteira bem bonita, uma carteira bem diversificada com foco maior ali em São Paulo e no Rio de Janeiro. Opa, descendo aqui, ó, dá uma olhada, olha a vacância dele. Ele estava com uma vacância de 4,5%, em maio ele já conseguiu reduzir, né, agora em julho, né, agosto, para 4% essa vacância. Então, muito bonita, ele não passa de 5% de vacância. O maior que ele teve foi ali, ó, em setembro de 2024, ele estava com 4,8% de vacância, mas ele não passa de 5%, então extraordinário. Vamos abrir o relatório gerencial agora do XPML11 para a gente dar uma olhadinha. Aqui está a carteira de ativos dele, né? Ele tem ali ó, imóveis 92,2%, em caixa ele tem 1,6%, em fundos imobiliários 2,5%, em CRIs conversível 3,7%. Aqui está o investimento que ele tem por classe de ativo, que vocês conseguem ver o valor que ele tem em imóveis, em CRI conversível, em FIIs, em caixa e em carteira total. Esse é o valor que ele tem em investimento por classe de ativos. Agora vamos descer para a gente dar uma olhadinha nos imóveis que eu falei para vocês. Aqui tem a diversificação por região, né? Ali está Sudeste, Nordeste, Norte e Sul, e aqui é a diversificação por administradores, né? Que são os administradores dos shops. Como vocês podem ver, tem o JHSF aqui, ó, que é uma ação aí, né? Eu falei dela no vídeo de ontem, né? A JHSF 3, que paga dividendos todos os meses. Então tem aqui a diversificação por administradores. Aí aqui descendo tem uma linha do tempo muito legal que o XPML11 traz, e aqui está o portfólio dele, ó, XPML11, ó, Shopping Centers em operação, Shopping Cidade Jardim, o Shopping Cidade São Paulo, o Tietê Plaza Shopping, o Shopping Jardim, o Partage Santana Shopping, o Plaza Sul Shopping. Como vocês podem ver, são shoppings que tem área bruta locável, né, gigantesca. Então são shoppings muito grandes. E aqui, né, eles trazem também até um shopping que está em obra ali, ó, na rua Leopoldo Couto de Magalhães. Então, o administrador JHSF que está construindo. Então, bem legal, está em obras esse shopping, muito legal. Tem o Catarina Fashion Outlet Shopping. Deixa aí embaixo se vocês gostam de investir em shoppings, porque vocês têm aquela sensação de vocês entrarem no shopping lá e falar: putz, eu sou cotista desse shopping, sou dono desse shopping, né? Que eu estou entrando e vou gastar aqui, vou ajudar esse shopping a arrecadar mais dinheiro e distribuir dividendos para mim mesmo. É uma sensação muito boa, né, pessoal? Então é isso. Vamos passar para o segundo fundo imobiliário que eu quero passar para vocês, que é o RZTR11. Esse fundo imobiliário é extraordinário, faz uma gestão muito boa, faz uma gestão muito legal, o TRXRF11, o RZTR11, perdão, porque o RZTR11 ele investe em fazendas, né, agrícolas, ele faz compra e venda de fazendas agrícolas e arrendamento dessas fazendas. Então, através de arrendamentos, compra e venda de fazendas agrícolas, que ele arrecada dinheiro para os seus cotistas e distribui dividendos para os seus cotistas. Então o RZTR11 é muito legal, né? Ele está cotando a 90,82 reais com dividend yield extraordinário de 13,48%. Ele está pagando, o fundo imobiliário de tijolo, pagando mais que a Selic. Aí você fala assim: a taxa Selic está a 15%. Eu falo assim: não, se você pegar o bruto, né? Se você fizer os cálculos, né, todos, né, da taxa Selic, lá você tem que tirar imposto. Aqui é isento de imposto de renda. Você fazendo os cálculos, né, estendendo seu investimento lá na renda fixa, né, para 2 anos para frente, aí você consegue 12,75% na taxa Selic, né, porque lá você tem que pagar imposto, né, seu maior sócio aí é o governo, então você tem que pagar imposto para ele. Na renda fixa lá com a Selic é 15%. Então, o melhor que você consegue, o melhor dos cenários é 12,75%. E aqui o RZTR11, né, o fundo imobiliário pagando de tijolo, pagando 13,48%. E ele está descontado 6%, o que é mais extraordinário ainda. Então, oportunidade muito boa. Liquidez diária de 2,39 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 12,11%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje está ali em R$1.643,30. Descendo aqui algumas informações, né, como eu falei, né, outro tipo de fundo, porque ele tem essa outra estratégia, né, do segmento híbrido ali, uma vacância de 0%, uma taxa de 1,25% ao ano sobre o patrimônio líquido. Ele tem 143 mil cotistas, com 18.800
51.709 cotas emitidas, com valor patrimonial de 1,82 bilhão. Então, outro fundo imobiliário acima dos 1 bilhão de patrimônio. O último rendimento pago por cota foi de R$1. Aí descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada, um yield no mês de 1,10%. Isso aqui é extraordinário. No imobiliário de tijolo pagando 1,10% no mês é muito bom. Isento de imposto de renda, aqui está o gráfico, né, de dividend yield nos últimos 5 anos, um gráfico muito bonito que ele tem, né, ele estava ali pagando incríveis 1,29, aí ele desceu agora aqui para 1,10, né, tá, na verdade, 1,10. Então aqui é o gráfico de dividendos que ele vem distribuindo para os seus cotistas, impressionante, um gráfico muito bonito também, que é meio balançado assim, porque é do agronegócio, né, então ele faz arrendamento, compra e venda de fazenda agrícola. Quando ele faz uma venda extraordinária, cresce, né? Quando faz um arrendamento muito bom, cresce e por aí vai. Então ele está ali, ele estava distribuindo ali 1 e 1,05, aí ele desceu para R$1 para os seus cotistas. Aqui quando ele faz a Datacom, quando ele faz os seus pagamentos, e o valor que ele pagou por cota, ele faz geralmente no último dia do mês, ele faz um anúncio de pagamentos de dividendos e uma semana depois ele faz o pagamento. Então no dia 7, né, 2 dias atrás, ele fez seu pagamento e os seus acionistas, que sou eu acionista, né, os seus cotistas, que eu sou um deles, recebeu esse R$1 pelas cotas que eu tenho investida nele. Então, ó, vamos ter a forma do Magic Number. O valor atual da cota de 90,71 dividido pelo último valor pago de dividendos por cota, vocês teriam que ter aproximadamente 91 cotas do RZTR11 para gerar o efeito bola de neve com ele, porque essas 91 cotas vocês já receberiam os R$90 e não precisariam colocar dinheiro do seu bolso para comprar uma nova cota dele. Então, 91 vezes 90,71, vocês teriam que ter aproximadamente R$8.300 investidos no RZTR11 para gerar esse efeito bola de neve com ele, os juros compostos lindos trabalhando para vocês. Aqui está, né, outro fundo imobiliário 5 estrelas, que as fazendas que ele tem, né, no Mato Grosso, Maranhão, né, aqui nos maiores polos que nós temos do agronegócio. Neste exato momento eles têm fazendas muito boas. Eu vou entrar no relatório gerencial agora com vocês. Opa, entrei no TRXRF11, então é outro fundo imobiliário que vocês já viram que eu vou passar para vocês, mas espera, vamos falar do RZTR11 primeiro. Tá ali, ó, ele tem 22 fazendas no seu portfólio nesse exato momento, desde lá de Bom Jesus no Piauí até Canaraná no Mato Grosso do Sul, mas ali ele também tem Goiás, Tocantins no Paraná. Como vocês podem ver, são fazendas muito boas, né, com valor de aquisição muito alto, né, o valor por hectare muito alto. Aqui as culturas que tem, muito legal, as culturas soja, milho e sorgo aqui nas fazendas, muito legal isso, com área de plantio também. Aqui os vencimentos do contratos, aqui, né, o vencimento dos contratos longos, então eles fazem contratos muito bons e contratos longos com devedores muito bons que não vão dar calote ao fundo imobiliário. Aqui, ó, as fazendas que tem no seu portfólio da Risa Terrax, então Fazenda Santa Clara, né, muito grande, a Fazenda Morangas, Bonito e Ponte de Pedras. Vocês podem ficar olhando aqui do lado, a área total, né, e a área de plantio são muito grandes. Como vocês podem ver nas fotos também, isso aqui é muito legal eles trazerem as fotos, né? São áreas gigantescas, são fazendas Vale do Rio Celeste, de São José, Sorriso e Rancho Alegre e Matos. Aqui eles trazem a área explorada, a reserva e outros usos. Então bem legal, um portfólio muito, muito bonito, né? Que vocês conseguem ver tudo isso aqui. A Fazenda São Tomás, né? No Rio Verde, em Goiás. Tudo detalhadinho, bem bonito, bem legal. Vale a pena vocês entrarem nos relatórios iniciais dos fundos imobiliários que vocês investem, para vocês lerem bastante, para vocês entenderem como que é os modelos de negócio, as fazendas que eles têm, as coisas que eles têm, os shoppings que eles têm, os galpões logísticos que eles têm, né, os supermercados, hospitais e por aí vai que eles têm. Então é muito legal entrar no relatório inicial. Agora entrando então no TRXRF11, que eu estava empolgado para entrar nele, né? Entrei até no relatório gerencial errado, então TRXF11. Agora saindo das fazendas e voltando para a cidade, falando um pouco agora da renda urbana, né, pessoal? Então eu já gostaria de pedir, né, se vocês estão gostando do conteúdo, né? Se vocês estão gostando dos fundos imobiliários que eu estou trazendo para vocês, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem um like, ativassem notificações e compartilhassem o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café de Dentro continuasse crescendo sempre, cada vez mais e mais, sempre que eu ajudo vocês, sempre tento trazer um conteúdo bem legal aqui para vocês estudarem junto comigo. Beleza, pessoal? Então, falando agora de renda urbana, aqui o TRXF11, que tem imóveis alocados para gigantescos supermercados, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, o TRXF11 está cotando R$98 nesse exato momento. Outro fundo imobiliário pagando um dividend yield acima da taxa Selic, ó, 13,58%, um PVP de 0,94%, uma liquidez diária de 7,37 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 6,46%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje teria R$1.444
investidos no TRXF11. Então aqui, ó, fundo imobiliário de tijolo, como eu falei para vocês, uma vacância de 0,22%, uma taxa de administração de 1% ao ano sobre patrimônio líquido, 185 mil cotistas com 20 milhões, 35.552 cotas emitidas. Outro fundo imobiliário com valor patrimonial altíssimo de 2,08 bilhões. E o último rendimento pago por cota foi de 0,93 centavos. Aí descendo aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Ele vem distribuindo 0,95% no mês. Fantástico. Outro fundo imobiliário acima dos 90%. Foi um de 91%, um de 1,10% e agora um de 0,95% isento de imposto de renda. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico de dividend yield, que ele cresce bastante. Como vocês podem ver, sempre depois de 6 meses, ele distribui uma porrada de dividendos. Ó. Ele vem, depois de 6 meses, ele distribui uma porrada. Ele vem, 6 meses depois, ele distribui uma porrada de dividendos para os seus cotistas. Então, ó, aqui, ó, 5 anos, um gráfico muito bonito, né, de 5 anos, mas ele deu uma aumentadinha de dividendos, como vocês podem ver, ó. Fora essa porrada que ele dá sempre a cada 6 meses, né, que é sempre quando ele faz uma venda de algum imóvel, ó, ele estava 0,85, aí ele aumentou para 0,90, porrada de dividendos. Aí continua esse 0,90, porrada de dividendos. Aí ele aumentou para 0,93 de novo, tá vendo? Então ele está sempre tentando constantemente aumentar os seus dividendos, porrada aqui, né, continuou 0,93, aí aqui ele distribuiu 0,51 reais de dividendos, né, no mês 7 aí de 2025, essa porrada aí que foi aquela, teve a venda. Eu trouxe aqui o vídeo para vocês, falei do TRXF11, por que ele fez aquela venda, que venda que ele fez e por que ele ia distribuir essa porrada de dividendos. Agora ele voltou ao seu patamar normal, que é o 0,93, como vocês podem ver. Então aqui, ó, a Datacom, quando ele faz o anúncio de pagamento, quando ele vai fazer os pagamentos, então ele faz a Datacom no último dia do mês anterior e lá no meio do mês ele faz os seus pagamentos de dividendos. Então no dia 14 ele vai pagar esse 0,93 para os seus cotistas, que eu sou um deles. Deixa aí embaixo se nós somos cotistas juntos do TRXF11, se vocês gostam de renda urbana. Aqui é R$ 97,99, né? Agora falando da forma do Magic Number, dividido por 0,93. Vocês teriam que ter aproximadamente 106 cotas para gerar esse efeito bola de neve com ele, porque com essas 106 cotas vocês receberiam R$ 98 e comprariam uma nova cota dele. Então 106 vezes os R$ 98, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 10.400 investidos no TRXF11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Então descendo aqui, ó, outro fundo imobiliário 5 estrelas, que tem uma carteira também diversificada muito boa, com foco maior em imóveis ali em São Paulo, 36 imóveis em São Paulo, mas uma carteira muito boa, bem diversificada também. Aqui a taxa de vacância impressionante. Ele não chegou a passar de 0,5% de vacância no seu portfólio, olha isso aqui. Sensacional, né? A maior que ele teve ali foi outubro, novembro, dezembro, depois já caiu para esse 0,22%. Então vamos entrar agora sim no relatório gerencial do TRXF11, a diversificação da carteira, alocação por recurso, né, imóvel 62,82%, no fundo imobiliário TRXB 11, 16,23%, fundo imobiliário lá o C por 11, 7,69%, em renda fixa 5,39%, em fundos imobiliários ali 2,45%, em CRIs 5,43%, aqui o segmento de atuação, ó. Atacadista 45,08%, varejo 33,12%, casa e construção 12,34%, hospital 7,51%. Por isso que na renda urbana ele é um híbrido, porque dentro da renda urbana ele faz essa hibridização, né, dos segmentos de atuação, mas com foco maior ali em atacadista e também em varejo. E aqui é o perfil dos imóveis. Varejo, como eu falei, 95,02%, hospital ele tem 4,26%, em saúde 0,53%. Então, dando uma olhada aqui, ó, na receita por aluguel do inquilino no mês, ó, tem o Rei do Mate, o Ortobon, né, que são os outros aqui na casa de 1,31%, mas o maior deles é o Açaí Atacadista, 31,29%. Aí vai descendo, né, ali o Grupo Mateus, o Grupo Pão de Açúcar, o Obra Max, o Albert Einstein, né, o Hospital Albert Einstein, o Leroy Merlin, o Extra, o Sam's Club, a Decathlon, o Carrefour. Então, isso aqui todo mundo conhece. Quem nunca foi no Açaí Atacadista, no Pão de Açúcar, no Hospital Albert Einstein, Leroy Merlin, na Sam's Club, na Decathlon, no Carrefour, ou foi ali no Rei do Mate, né? Calunga, Cobaço. Então, excelente. TRXF11, excelente. Ele recebe muito dinheiro mesmo, né? Com essas operações que ele faz ali, ó. Número de ativos maior, como a gente viu lá, 38 número de ativos, né, em São Paulo, que é a maior receita dele são dos imóveis ali em São Paulo, quase 50% da sua receita vem de São Paulo. Aí ele tem outras receitas aí no seu portfólio, né, em outros estados. Aí descendo aqui vocês conseguem ver o portfólio imobiliário, né? Olha lá o Pão de Açúcar, né, Sam's Club, o outro Pão de Açúcar, outro Pão de Açúcar,
mais um Pão de Açúcar ali, né? Na Avenida Miguel Dama, em São José do Rio Preto, outro Pão de Açúcar, outro Pão de Açúcar, outro Pão de Açúcar, outro Pão de Açúcar, outro Pão de Açúcar. E por aí vai, Leroy Merlin, ó, Leroy Merlin, outro Pão de Açúcar, né? Outro Pão de Açúcar, Açaí Atacadista, Carrefour, Obra Max, né? Açaí Atacadista, o Extra, o Extra, o Extra. Então por aí vai, ó. São, como vocês podem ver, né? São inquilinos fantásticos, gigantescos, que nunca vai dar calote, né? Imagina se o grupo aqui, né? O grupo Mateus dá um calote, fica feio, né? Se o Hospital Albert Einstein dá um calote, fica feio, né? Então isso aí nunca vai acontecer. Então são imóveis fantásticos que ele tem no seu portfólio. Eu gosto bastante desse fundo imobiliário. O queridinho da minha carteira é o RZTR11, mas o TRXF11 ele tá no meu coração também. Eu gosto muito, possivelmente vou levar para sempre na minha carteira esses fundos imobiliários aqui. Então, ó, agora entrando no último para vocês aí, que é o BTLG11, agora passando outro segmento, tá vendo? O quarto segmento aqui, ó, com 4 fundos imobiliários, apenas 4 fundos imobiliários que eu tô passando para vocês, fundos imobiliários fantásticos. Você consegue diversificar bem a sua carteira em 4 segmentos diferentes, né, setores diferentes. Eu passei shopping, agronegócio, né, com as fazendas, renda urbana, agora galpões logísticos, né, que é o BTLG11, que ele tem galpões logísticos gigantescos no seu portfólio, ele está cotando R$ 98,60, o dividend yield ali de 9,56%. Os galpões logísticos, né, dependendo do fundo imobiliário, se eles são, né, os maiores aí, né, BTLG, HGLG, eles não pagam dividend yield tão grandes assim como a gente viu ali no TRXF11, no XPML11, no RZTR11. Ele está pagando ali seus 9,60% vai de dividend yield para os seus cotistas, mas lembrando que a isento de imposto de renda ele também está descontado agora 5%, uma liquidez diária de 6,78 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 8,53%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos, você teria ali R$ 2.431 investidos. Aqui umas outras informações, né? Fundo imobiliário de tijolo, de logística, indústria e galpões. Ele tem ali 1% de vacância, fantástico. Apenas 1%. Então, olha só fundos imobiliários maravilhosos, pessoal. Só fundos imobiliários maravilhosos. 0,9% ao ano sobre o valor de mercado, né? A taxa de administração. Ele tem ali quase 400 mil cotistas. Ele tem ali 43.249.140 cotas emitidas, com valor patrimonial gigantesco também de 4,51 bilhões, e o último rendimento pago por cota foi de 0,78 centavos para os seus cotistas. E descendo aqui, ó, como vocês podem dar uma olhada, ele pagou ali 0,80% de dividend yield ao mês, outro fundo imobiliário pagando uma porrada de dividendos para os seus cotistas no mês. Aqui, ó, o gráfico de dividend yield médio nos últimos 5 anos, fantástico, um gráfico muito bonito, um gráfico muito legal. E aqui está o gráfico de dividendos, ó, crescente bem boa, muito legal essa crescente. Ele estava pagando 0,76 lá no mês 8 de 2024, aí ele aumentou para 0,78, aqui ele fez, né, uma vendinha e distribuiu esse 0,87 e voltou já a pagar de novo o seu 0,78. Então aqui, ó, Datacom, outro fundo imobiliário que faz o sua Datacom, né, assim como o XPML11 no meio do mês, e uma semana depois, ali 10 dias mais ou menos para frente, ele faz os seus pagamentos de dividendos. Então ele ainda vai fazer o seu anúncio de pagamento de dividendos no meio desse mês, e lá no final do mês ele vai fazer os seus pagamentos. Ele vem pagando esses 0,78 centavos por cota para os seus cotistas. Aqui é a forma do Magic Number, 98,60 dividido por 0,78, vocês teriam que ter aproximadamente 127 cotas do BTLG11 para gerar esse efeito bola de neve com ele, porque essas 127 cotas vocês já receberiam esses R$ 99, vai, e comprariam uma nova cota dele. Então 127 vezes os 98,60, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 12.600 investidos no BTLG11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Descendo aqui, ó, então um fundo imobiliário 5 estrelas, ó, uma carteira bem diversificada, uma carteira muito boa também, que também tem o seu foco maior ali em São Paulo, como vocês podem ver, né? São Paulo é a melhor capital aí, né, que nós temos no nosso país. Então os grandes fundos imobiliários têm uma concentração gigantesca, né? Não falando do RZTR11, porque a gente fala de fazenda, você vai ter fazenda ali em São Paulo, obviamente. Mas outros negócios, eles estão bem focados ali na região de São Paulo. Eu vou abrir o relatório gerencial para vocês verem um raio de galpões logísticos que tem ali em São Paulo, BTLG11. Olha, fantástico, isso aqui é 1%, ele estava com 2% ali em abril e ele já caiu para 1%. Então vamos abrir aqui o relatório gerencial, cadê? Aqui, do BTLG11, para a gente dar uma olhadinha no seu portfólio. Indexador 97% IPCA e 3% IGPM, aqui os inquilinos por setor, ó.
O maior que ele tem é em logística, né, 47%, mas ele tem A e B 14%, varejo 13%, e-commerce 13%, que cresceu bastante o e-commerce. A gente sabe que muitas pessoas gostam de comprar online, eu sou uma dessas pessoas, 9% em outro, papel e celulose 2%, farma 2%, contratos 65% típicos e 35% atípicos. Aqui o perfil dos ativos, ó, 95% logística, 4% industrial, 1% em varejo. Então descendo aqui, ó, vou abrir, vamos direto para o raio, aqui para vocês terem uma noção. Um raio de 30 a 60 quilômetros da região de São Paulo, então que é o maior centro de maior polo de distribuição logísticas que nós temos aqui no Brasil hoje é em São Paulo. Ali, né, tem, sempre que você compra alguma coisa, essa coisa vai lá para o centro de distribuição em São Paulo, né, em um galpão logístico que for, na região que for, e depois vem para sua casa, né. Então essa concentração é muito boa, essa concentração é bem legal que ele tem ali, né, de 30 a 60 quilômetros no raio de São Paulo, é muito bom, mas muito boa mesmo, ele quase toma conta ali do raio de São Paulo todo, o BTLG 11. Aqui está o seu portfólio. Tem lá BTLG Cajamar, né, o Cajamar 1, 2 e 3, o Mauá, que tem, aqui eles têm esses selos de certificação, então quer dizer que eles são muito bons mesmo. O BTLG em Hortolândia, Embu, Jundiaí, Mauá, Ribeirão Preto. Aí ele tem o SBC em Araçatuba, né, em São Natura, em São Paulo, BTLG Street de Parnabia, o Itapevi, o Cabreúva, o Campinas, o Dengo e por aí vai. Olha, são galpões logísticos com área bruta locável gigantescas, como vocês podem dar uma olhada aqui. São galpões logísticos muito bons, como vocês podem dar uma olhada. Eu sempre falo, entrem aí no relatório inicial do fundo imobiliário que vocês estão investindo para vocês saberem onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês, né? Porque vocês têm que entender o modelo de negócio, portfólio e por aí vai. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês. 4 fundos imobiliários fantásticos para se comprar agora. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos, outras análises para quem quiser ver. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café de Vendas cresça cada vez mais e mais. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!